Olá, tudo bem? Todos sejam bem-vindos para mais um treinamento sobre segurança e saúde ocupacional promovido pela Orgseg Consultoria em Segurança do Trabalho. Meu nome é Douglas, sou técnico em segurança do trabalho e pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho. E hoje o nosso tema é CIPA, tá? Então hoje nós vamos falar sobre CIPA. O que significa a CIPA, né? Para quem ainda não conhece, ainda não é familiarizado com o tema, o que significa a CIPA, para que é importante a CIPA, qual a atuação do cipeiro dentro de uma empresa. Então, sobre estes assuntos que nós iremos abordar. Então, eu quero começar dizendo para vocês, a CIPA, ou seja, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela trata sobre os riscos que existem dentro da empresa, dentro da corporação, dentro daquela frente de trabalho e quais as maneiras adequadas para que eu possa fazer a neutralização da consequência destes acidentes e incidentes, tá? Para que estes acidentes não venham a ocorrer, ok? A CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Então é uma comissão interna da empresa, como o próprio nome diz, e é composto por representantes dos empregadores e representantes dos empregados, dos colaboradores, tá? Então a CIPA, qual é a ideia da CIPA? Por que surgiu a CIPA? A CIPA nada mais é do que fazer com que os próprios colaboradores eles se empenhem na questão de segurança e saúde ocupacional dentro daquela empresa, para que a empresa não venha, para que não venham a ocorrer acidentes dentro daquela empresa, para que estes acidentes, incidentes, eles sejam neutralizados. Então, com essa ideia, ninguém melhor do que o próprio colaborador, do que o próprio funcionário que está ali todos os dias, durante todo o expediente no local de trabalho, para saber quais são os riscos que existem dentro daquele ambiente, quais são as melhorias que podem ocorrer, certo? Quais são as mudanças que podem ocorrer dentro daquele ambiente, ok? Então, ninguém melhor do que o próprio colaborador para fazer isso, tá? Porém, para não ficar só uma representação, ou seja, eles partiram do entendimento, para não ficar só representação, por exemplo, dos colaboradores, né? Aí, né, na ideia dos colaboradores de repente não puxarem, né, só para o lado dos colaboradores, para ser algo justo, então existe os representantes do empregador, ou seja, os representantes da empresa, tá? Então é uma comissão formada por representantes do empregador e dos empregados e tem a missão de preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores e de todos que interagem com a empresa, tá? Como que se dá essa constituição da CIPA? Bom, no caso, quando há mais de 20 funcionários, ou dependendo da atividade da empresa, dependendo do KNAI, tem esse quadro que eu vou deixar para vocês, que ele diz exatamente uma tabela, né, da NR5, que fala sobre a quantidade dos cipeiros, ok? Que é a quantidade da formação da CIPA, tá? De acordo com o KNAI, isso se dá a partir de 20 funcionários, porém tem estabelecimento que só é exigido CIPA acima de 30 funcionários, acima de 35, de 40, etc, tá? Então, vocês vão observar essa tabela que eu vou deixar para vocês, e aí está dizendo na NR5 a quantidade de cipeiros. Só para abrir um parênteses aqui para ficar bem claro, a NR5, ou seja, a norma regulamentadora
número 5. Hoje em dia, nós temos 37 normas regulamentadoras em vigência, tá? Algumas foram revogadas dessas 37, mas nós temos 37 ao todo, já foram publicadas 37 normas regulamentadoras. E cada uma destas normas trata sobre um assunto. Cada uma destas normas diz sobre a respeito de algum assunto, ali a base para algum assunto, traz as diretrizes para aquele determinado assunto. A questão da CIPA, ela está respaldada na NR5. Então, se você fizer uma pesquisa rápida pelo Google, por exemplo, você vai encontrar a NR5, tá? Sugiro que você entre num site confiável para fazer essas pesquisas, e um dos sites confiáveis é o próprio site do Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, que se chama ENIT, tá? Que é a Escola de Segurança do Trabalho, vinculada ao governo. Então, lá pelo site da ENIT você consegue, vinculado a essa Secretaria de Segurança do Trabalho, você consegue ter as atualizações, né? Corre o risco de você fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google, e ela vir desatualizada, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então a NR que traz norteia a questão da CIPA é a NR5, tá? Porém, a NR31, que trata sobre trabalho em área rural, também traz algum parecer ali sobre a NR5 voltada para a área rural, ok? Que nós chamamos de CIPA-TR, tá? Então a CIPA-TR, ok? O que é a CIPA-TR? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural, tá? Então essa é a CIPA-TR. Ela traz algumas diferenças com relação à CIPA da NR5, que é usada em outros estabelecimentos. A rural, ela traz alguns pontos diferentes, ok? Bom, o objetivo da CIPA, então, seja a CIPA-TR ou a CIPA pautada na NR5, observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes ou neutralizar os mesmos, tá? Então este é o objetivo da CIPA, tá? Você levantar as condições do ambiente de trabalho, como eu falei no início, ninguém melhor do que o próprio colaborador para isso, e tomar algumas medidas, né? Solicitar algumas medidas para reduzir ou até eliminar a existência destes riscos e neutralizá-los. É claro que algumas medidas se esbarram em questões financeiras, então exige uma análise da empresa, uma aprovação por parte da empresa, porém, por outro lado, tem medidas que não têm custo, e são medidas simples do dia a dia que os trabalhadores podem adotar, tá? Para conseguir este objetivo, ok? Então a CIPA ela é constituída tanto de representantes do colaborador quanto representantes dos empregados, tá? Então composta por representantes do empregador e dos empregados, com dimensionamento previsto lá neste quadro da NR5 que eu passei para vocês, ok? Quando o estabelecimento não se enquadrar nesta tabela, neste quadro que eu apresentei para vocês, da NR5, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da norma regulamentadora, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados através de negociação coletiva. Ou seja, quando a empresa não tem um número suficiente para instituir a CIPA, tá? Ela vai indicar um colaborador que ficará responsável, ou seja, será o cipeiro da empresa. Por isso que este cipeiro, ele é chamado cipeiro designado,
ou seja, a empresa designou esta pessoa que é de confiança dela para representá-la nestas atribuições da CIPA. Neste caso, só fica um cipeiro designado, ok? Podendo ali ficar um segundo cipeiro como reserva, né? Mas a legislação pede um cipeiro apenas, ok? Que vai desempenhar todas essas funções da CIPA. Caso a empresa tenha um número que se enquadre naquele quadro 1 da NR5, aí sim a empresa deve formar a CIPA com representantes dos empregados e representantes da empresa. E como se dá essa formação? Ela ocorre por voto secreto, tá? Então tem os prazos que a empresa ela deve seguir para publicar esta eleição, e aí o SESMIT e a empresa de assessoria em segurança do trabalho vai trazer todo o respaldo, caso seja o caso. A empresa tem que cumprir alguns prazos, né, previstos na própria legislação para instituir essa CIPA. Então é divulgado essa constituição para quem quiser se candidatar. Então quem quiser se candidatar ali da empresa pode se candidatar, e aí é marcado um dia de eleição, e essa eleição é por voto secreto, ok? E aí todos os funcionários eles votam, lembrando que a CIPA a votação só é válida se tiver acima de 50% da quantidade de funcionários que votaram, ok? Então, se a empresa tiver 60 funcionários, por exemplo, só será válida esta eleição se 31 funcionários, acima de 31 funcionários votaram. Aí sim é constituído como uma votação válida, tá certo? Senão tem que remarcar uma nova data para esta eleição. E aí, conforme este quadro da NR5, os primeiros mais votados, eles são os cipeiros titulares, e na sequência os cipeiros os suplentes, tá? Então nós temos os cipeiros titulares e os cipeiros suplentes, ok? E aí depois disso, então, a empresa, na mesma quantidade de cipeiros votados, a empresa ela vai designar os seus representantes, que também farão parte desta CIPA, tá? Os representantes do empregador, titulares e suplentes, são por ele designados. O representante dos empregados, titulares e suplentes, são eleitos por voto secreto, tá? Podem participar exclusivamente os empregados interessados, independente de sua filiação sindical. Todos podem participar ali da candidatura, ok? E quais são, então, as atribuições da CIPA? Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de riscos que foram identificadas. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Ou seja, a CIPA ela vai ficar inteirada sobre essas questões de segurança dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, realizar a cada reunião, na CIPA da NR5, as reuniões, elas são mensais, ou seja, a cada mês a CIPA se reúne para fazer uma reunião, tá? E a vigência da CIPA da NR5 é 1 ano, ou seja, são 12 reuniões neste calendário, tá? Então a CIPA ela tem uma vigência de 1 ano, na CIPA pautada pela NR5, ok? E aquele candidato que ganhou essa eleição, faz parte da CIPA, ele pode se recandidatar por mais 1 ano. E aqui nós temos também a questão da estabilidade, ou seja, o colaborador, ele não, cipeiro, ele tem esta estabilidade no seu trabalho, ou seja, a empresa não pode demiti-lo
tá? Por conta desta estabilidade, a não ser que prove que esse cipeiro está agindo de má fé, está usando ali da sua posição de cipeiro para atrapalhar o bom andamento da empresa. Então existem recursos também judiciais para isso, mas de acordo com a NR5, este cipeiro, estando ok, cumprindo o seu papel, ele tem a estabilidade. Essa estabilidade da NR5, ela se dá por 1 ano, tá? Então, durante a vigência da CIPA, que é 1 ano, o cipeiro tem estabilidade. Depois que acabou essa vigência, esse cipeiro ele continua tendo estabilidade por mais 1 ano, ou seja, dá um total de 2 anos de estabilidade para este cipeiro, tá? Onde a empresa, se tiver um corte, alguma coisa nesse sentido, os cipeiros eles vão ser resguardados por conta dessa norma regulamentadora. E as reuniões da CIPA, neste caso da NR5, elas são mensais. Agora, a reunião da NR31, da CIPA-TR, houve aí uma mudança. Antigamente também era mensal, mas agora passou a ser bimestral, ou seja, a cada 2 anos, a cada 2 meses, perdão, é feito a reunião bimestral, tá? Então não é mensal como a CIPA NR5. A NR31, a CIPA se reúne, né, a cada 2 meses. E também a vigência é diferente. A vigência da NR5 é 1 ano. E a vigência da CIPA-TR, pautada pela NR31, são de 24 meses, ou seja, 2 anos, tá? E totaliza aí 12 reuniões, porque a cada 2 meses é feito uma reunião, tá? As reuniões elas são bimestrais, ok? E a vigência da CIPA 24 meses, tá? Neste caso, o colaborador que é votado, ele tem estabilidade por esses 24 meses e aí encerra a gestão da CIPA. Ele continuará tendo estabilidade por mais 1 ano após a vigência, totalizando, no caso da CIPA-TR, 3 anos de estabilidade para este cipeiro. Lembrando que os cipeiros que têm estabilidade são os votados. Os cipeiros indicados pela empresa, seja indicado pela CIPA normal, né, quando há a votação e depois da votação a empresa indica os seus indicados, indica os seus titulares e suplentes, ou no caso quando não há essa votação e a empresa apenas tem que designar um cipeiro designado. No que se trata a empresa, essa designação, tanto do cipeiro designado ou essa designação dos seus titulares e suplentes, eles não têm essa estabilidade, seja na NR5 ou na NR31, tá? Apenas tem estabilidade os que são votados, ok? Representantes dos colaboradores, este sim tem estabilidade. Portanto, na CIPA designada não há estabilidade, ok? Porque entende que é um cargo ali de confiança, a empresa confiou naquele colaborador para representá-la nestes assuntos pertinentes à CIPA, tá? Seja CIPA ou CIPA-TR, ok? Muito bem. Então, quais são as atribuições aí da CIPA? Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de riscos que foram identificadas. Então, ali na reunião, é importante que os cipeiros eles tenham interajam bastante nessas reuniões. Já participei de CIPA que todo mundo ficou quieto, com vergonha de falar, ninguém dá palpite de nada. Então, o ideal é que a CIPA seja ativa, tá? Então, que os cipeiros eles sejam ativos, que realmente eles pautem assuntos de segurança e saúde ocupacional, que realmente eles tenham um olhar voltados para a segurança do trabalho, tá? Isso é de fundamental importância, ok? A gente vai falar mais para frente sobre essa questão dos riscos
como se baseia, né? Como que a segurança do trabalho, no que ela se baseia para levantar os riscos na empresa. Não é por achômetro, eu acho que tem um risco de acontecer tal coisa. Esses riscos, eles são pautados, né, em legislações, então nós vamos ver daqui a pouco isso daí. E também outra atribuição dos cipeiros aqui seja CIPA designada ou seja CIPA eleita, tá? E também tanto a NR5 quanto a NR31, que é a CIPA e a CIPA-TR. Então essas atribuições elas são para os dois grupos, tá? Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho, tá? A CIPA também, ela vai colaborar para o levantamento dos programas existentes para aquela empresa, para aquele estabelecimento, tá? Então, colaborar no desenvolvimento de programas de prevenções e programas de controle médico e outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Então, quando o técnico de segurança ele faz um levantamento, né, ou o engenheiro de segurança, quando faz um levantamento para fazer o programa dessa empresa, né, o programa de prevenção de riscos dessa empresa, ele vai interagir com a CIPA, né, com os colaboradores, para saber mais informações sobre aqueles locais de trabalho que estão sendo levantados, sobre a rotina de trabalho, sobre a operação do trabalho, como se dá esta atividade, né? Quais são as atribuições de fato no dia a dia, para que este documento ele seja feito de maneira voltada especificamente para aquela empresa. Os documentos de segurança do trabalho, ao contrário do que muitos pensam, eles não devem ser genéricos, ou seja, a mesma documentação que eu uso para um açougue, eu vou usar para um mercado, que eu vou usar para uma área de corte florestal, que eu vou usar para uma fazenda. Não, a documentação de segurança do trabalho ela deve ser específica para aquela empresa, específica para aquela atividade, específica para os riscos que existem naquela atividade, tá? Pode, por exemplo, ser uma padaria. Eu vou fazer uma documentação para uma padaria e depois eu faço uma documentação para outra padaria. De repente o maquinário é diferente, de repente o processo é diferente de uma padaria para outra. Por isso que a documentação, os programas, eles devem ser individuais para aquela empresa que ele está sendo elaborado, ok? E não Ctrl+C, Ctrl+V, como nós encontramos muitas vezes no mercado. É claro que o corpo do documento, objetivo, metodologia, avaliação, as avaliações, métodos de avaliações, enfim, esse corpo do documento ele até pode ser igual, porque ele sim é mais genérico, mas algumas partes do documento elas têm que ser específicas para aquela atividade que está sendo levantada. E aqui eu já quero também atualizá-los com relação às novas documentações de segurança do trabalho. Tá? Então, hoje em dia, nós temos ainda sendo utilizado o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós temos o PGS-SMATR, que é um documento voltado para a área rural. É como se fosse um PPRA para a área rural, específico para a área rural, o PGS-SMATR, tá? E nós temos o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico Ocupacional, que é feito por um médico, que um médico vai fazer este documento, tá? Para poder a empresa seguir este programa. E ali neste documento está descrito quais são os exames que a empresa deve fazer e a periodicidade. E este PCMSO, ele é pautado, ou seja, pega todas as referências deste programa, seja o PGS-SMATR ou seja o PPRA. Então, o PCMSO é pautado nessas documentações. Como que funciona? Só para você entender. Esses programas de segurança do trabalho, eles são levantados os riscos que existem
nestes ambientes de trabalho, tá? Uma vez levantados os riscos, como neutralizar esses riscos, ou seja, como que eu vou fazer para que esses riscos, esses acidentes, conforme esses riscos que foram levantados, eles não ocorram, tá? Então, uma vez que eu levantei os riscos, eu vou levantar quais são as maneiras de eu neutralizar este risco. Por exemplo, se eu tenho um ruído, né, numa determinada atividade eu tenho ruído, o que eu vou fazer para este ruído não danificar a audição deste colaborador? Então existem algumas medidas. O equipamento de proteção individual, ele deve ser o último recurso a ser utilizado, quando não há mais o que fazer, quando não tem outra opção, aí sim eu uso o EPI, tá? Mas até eu chegar no EPI, eu tenho que levantar todas as outras possibilidades de neutralizar este risco. E não, o EPI não é, o equipamento de proteção individual, ele não é considerado primeiro, né, o primeiro recurso. Ele é considerado como último recurso para neutralizar um risco, tá? Para que acidentes não venham e doenças ocupacionais não venham a ocorrer. Então, eu posso de repente enclausurar esta máquina para ela emitir menos ruído ali para o trabalhador. Eu posso distanciar a máquina do trabalhador ou posso distanciar o trabalhador da máquina. Então, existem outros recursos de engenharia, de layout que eu posso adotar neste caso. Se for constatado que realmente não há nenhum tipo de solução neste caso, aí sim eu parto para o equipamento de proteção individual, chamado EPI, tá? E também para os EPCs, tá? Que é EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, ok? Então, neste caso, aí em última instância, eu adoto o uso do equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual, tá? Então a CIPA ela pode contribuir diretamente para a elaboração destes programas. E como eu estava dizendo, estes programas como o PPRA, o PGSS-MATR, que é voltado exclusivamente para a área rural, estes programas de levantamento de riscos ambientais, eles serão substituídos por um único programa chamado PGR, tá? Então, o PGR, ele vai substituir esses outros programas de levantamento de riscos ambientais. Dentre eles, nós temos o PPRA, como eu já falei, o PGSS-MATR, nós temos o PCMAT, que é voltado para a indústria civil, tá? Então, estes documentos, eles serão substituídos por um único documento chamado PGR, ok? Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Muito bem. Então, continuando aqui, então, o objetivo dos cipeiros é que eles estejam atentos, né, com relação à prevenção de acidentes dentro da empresa, ok? Sugestões de melhorias, e nessas reuniões é feita uma ata desta reunião e tudo que foi colocado fica registrado, se houve alguma melhoria, se houve alguma correção naquele ambiente de trabalho, já citada em atas anteriores, situações que podem causar acidentes. Então tudo isso fica registrado nessas atas, realizada pelo secretário, né? Também é constituído um secretário no caso da CIPA constituída, né? Na CIPA eleita, constitui-se também um secretário que vai fazer essa parte documental, ok? Então os cipeiros eles devem ter esta visão dos riscos existentes naquele ambiente de trabalho e levar essas melhorias realmente na CIPA, nas reuniões da CIPA, tá?
É claro que se há risco de acidentes, não vai esperar até chegar a esta reunião para tomar uma atitude. Pode ser feita uma reunião extraordinária neste caso e tratado especificamente sobre aquele assunto. Também quando há algum acidente muito grave dentro da empresa ou um óbito, a CIPA também se reúne no dia útil posterior para tratar especificamente sobre o caso. Aí entra como uma reunião extraordinária, ok? Então, caso seja convocado esta reunião extraordinária, tá? Então, a questão dos cipeiros é justamente esta, né? Levantar estes riscos que existem dentro do ambiente de trabalho, tá? E quais são, então, os riscos que existem dentro do ambiente de trabalho para que não venham a causar, que podem causar acidentes e incidentes? E aqui eu quero falar com vocês sobre acidente e incidente antes de nós entrarmos propriamente dito nesses riscos, tá? Qual é o conceito legal, então, de acidente? Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício da atividade a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, o acidente é algo que ele não é desejado, né, é indesejado e que causa danos. Esses danos eles podem ser para o próprio colaborador ou também ao patrimônio da empresa, tá? Também são considerados como acidentes. De repente o colaborador não sofreu nenhuma consequência, mas o patrimônio da empresa, uma máquina estragou, uma estrutura foi comprometida, certo? Então, algumas percas materiais, tá? Então, também estão dentro deste conceito de acidentes. Um evento não desejado com potencial para causar danos, podendo levar à morte, tá? E o que é, e por que é um evento não desejado? Só para a gente fechar essa questão. Em sã consciência, ninguém deseja se acidentar, né? Será que alguém deseja se acidentar? Será que um colaborador fala para o outro, puxa, amanhã é o meu dia de sofrer um acidente? Será que isso ocorre? Nossa, amanhã que legal, amanhã eu vou sofrer um acidente, vai ser assim, eu vou perder um dedo. Não, ninguém em sã consciência deseja se acidentar, tá? O que ocorre? Apesar de uma vez eu estava assistindo uma palestra de um fiscal do trabalho de Itapeva e ele falou uma coisa que eu gravei, uma coisa bem forte. Ele falou assim, a prevenção dentro de uma empresa deve ocorrer de tal forma que mesmo que o colaborador queira se acidentar, ele não consiga. Mesmo que ele queira se acidentar, deixa eu dar um jeito de eu me acidentar daqui, ele não consiga, né? Então, claro que medidas devem ser tomadas para isso, né? Esse é o objetivo, né? Então, mas o colaborador em sã consciência, ninguém deseja, né, se acidentar. Então, por que será que os acidentes ocorrem? Os acidentes ocorrem por vários motivos, vários pontos contribuem para que o acidente aconteça. E quando esses pontos eles estão alinhados, né, aí sim o acidente ele pode acontecer, que nós chamamos o fluxograma, a ilustração, né, do queijo suíço, que eu vou colocar aí para vocês. Então, quando estes pontos todos eles estão alinhados, contribui para que o acidente aconteça. Então, o acidente ele não ocorre simplesmente de uma hora para outra. O acidente ele não ocorre simplesmente do nada. Coisas contribuem para que o acidente aconteça,
tá? Então veja, quando o acidente, uma pergunta que eu faço para vocês, será que o acidente ele pode ser previsto? Será que nós conseguimos prever os acidentes? O que vocês acham? Se acontece um acidente, por exemplo, numa rodovia, né, uma rodovia muito movimentada, aconteceu um acidente do trabalho. Nossa, aconteceu um acidente, ninguém poderia prever que esse acidente fosse acontecer. Ok, mas e dentro do ambiente de trabalho? Será que ocorre da mesma forma? Será que os acidentes dentro do ambiente de trabalho, eles são imprevisíveis? Veja, se eu tenho, por exemplo, uma serraria, né, eu vou fazer análise numa serraria. Então lá tem um estaleiro onde são colocadas as toras, aí passa pela primeira máquina, que é ali o carrinho e a serra-fita, depois passa ali pela refiladeira, depois passa pelo desdobro, né? Depois passa pela alinhadeira e depois vai lá para a destopadeira. Então uma sequência de máquinas aí que a madeira vai passando até chegar na última destopadeira e vai então, eles vão amontoando as tábuas cortadas, né? Que é o produto final. Dentro desta linha de trabalho, dentro deste processo de trabalho, será que eu consigo levantar os acidentes que existem em cada um deles? Qual o risco que existe em cada um deles? Daqui a pouco a gente já vai falar dos riscos, né? Para que você tenha uma visão bem clara de como que isso funciona. Mas quais riscos existem nesse processo de trabalho? Um risco que nós podemos levantar é o ruído, né? As serras, as máquinas, elas geram ruído. Então eu levantei o ruído. Este ruído, ele está acima de 85 decibéis, né? Porque existe um quadro, né? Uma tabela lá na NR15, no anexo 1, que diz a quantidade de tempo que o colaborador consegue ficar exposto em determinado ruído, sendo que para uma jornada de 8 horas são permitidos 85 decibéis, sem nenhum tipo de proteção. Acima de 85 decibéis já pode ser prejudicial e causar dano à audição do colaborador. Nós, da segurança do trabalho, adotamos como medida preventiva tomar uma ação acima de 80 decibéis. Então, passou de 80 decibéis, a gente já vai ver o que pode ser feito, fazer alguma medida ali para que venha reduzir esta quantidade de ruído e, em último caso, partindo para um equipamento de proteção individual, seja ele o plug ou seja o concha. Daí depende da atividade que está sendo realizada e depende da quantidade de decibéis que eu quero atenuar, ok? Então é feita uma conta aí, uma análise para que eu consiga então definir se naquele ambiente de trabalho será usado plug ou será usado o concha. Então vários fatores contribuem para isso. Então veja, de certa maneira eu previ qual era o dano nesse caso que poderia ser atingir ali aquele colaborador, a perca auditiva. Então eu levantei os riscos que existem naquele ambiente de trabalho, em cada setor, em cada máquina, em cada setor daquela serraria, e eu fui levantando os riscos que existem e tomando as medidas cabíveis em cada setor para que os acidentes não ocorram e para que esses danos não venham a ocorrer também na saúde do trabalhador, tá? Então, o acidente ele pode sim ser previsto, tá? Quando uma pessoa está trabalhando, por exemplo, no andaime de 5 metros de altura, qual o primeiro risco que vem à cabeça? O risco de queda, né? Então, se eu já sei o risco que ela está correndo de cair, eu tenho que tomar uma medida de proteção com relação a isso, tá? Usar um cinto de segurança, o andaime deve ter o guarda-corpo, enfim. Então existem aí medidas de segurança a serem adotadas conforme a NR35, que diz especificamente sobre trabalho em altura, tá? Muito bem. Então os acidentes eles podem ser previstos dentro do ambiente de trabalho e eles podem sim ser evitados se medidas contribuírem para isso, tá? Bom, e agora então nós falamos sobre acidente. O que é incidente? Incidente é o quase acidente, ou seja,
aquele acidente que quase chegou a ocorrer. Imagina que eu tenho um corredor e neste corredor tem uma poça de água que torna aquele lugarzinho da poça liso. E toda vez que eu passo por ali, eu quase escorrego. Eu levo um pequeno escorregão, mas não chego a cair, né? Isso é um incidente, tá? Quase ocorreu um acidente. Tá, mas por que os incidentes eles são importantes? Existiu um estudioso na área de segurança do trabalho, norte-americano, chamado Frank Bird, tá? O Frank Bird ele ficou durante 10 anos estudando as empresas norte-americanas e ele chegou a algumas probabilidades destes acidentes ocorrerem. Ele chegou a uma pirâmide que hoje em dia é chamada de pirâmide de Bird, que eu vou deixar aí para vocês, para vocês darem uma olhada. A pirâmide de Bird, ela traz exatamente este conceito. Para tantos incidentes, eu tenho tantas percas materiais, tá? Eu tenho tantas percas materiais, tantas lesões leves e podendo chegar a uma lesão grave, podendo ser até a morte, o óbito daquele colaborador. Então eu tenho 600 incidentes para uma lesão grave, podendo ser a morte do colaborador. Então dentro dessas 600 vezes que eu quase escorregar nessa poça, dentro dessas 600 vezes, uma vez eu vou escorregar de fato e nesta escorregada que eu der pode ser grave, eu vou bater a minha cabeça em alguma estrutura e de repente em algum lugar da minha cabeça um impacto muito forte que eu possa falecer, tá? É claro que isso não se dará, por exemplo, depois da 599 vezes que eu quase escorregar, né? Não, isso pode acontecer em qualquer momento dentro dessas 600 vezes. Ou seja, com isso nós entendemos que os incidentes eles são de extrema importância dentro da empresa para que não venham a se tornar futuros acidentes, tá? Então por isso que empresas eles têm um controle destes incidentes e levam muito a sério esses incidentes, porque se está acontecendo vários incidentes semelhantes, uma hora esses incidentes eles se tornarão acidentes e esses acidentes eles poderão ser graves, trazendo sérios prejuízos, tanto para a vítima quanto para a empresa, tá? Então, os incidentes, eles são muito importantes neste contexto. Claro que essa questão de segurança no trabalho, ela é importante para todos os colaboradores, né? Todos os colaboradores, eles passam por uma integração para entender como funciona aquela atividade, os riscos que existem no ambiente de trabalho, quais são os procedimentos a serem que são adotados pela empresa, né? Então, esses colaboradores, eles passam por treinamentos, cada um conforme a sua função e a atividade que for desempenhar. Então, a responsabilidade da segurança do trabalho, na verdade, ela é de todos os colaboradores. Porém, os cipeiros e o cipeiro designado, eles têm por obrigação dar atenção a essas questões além do que os demais colaboradores dão, tá? Então é o cipeiro que vai ter um olhar mais crítico com relação a isso, que vai realmente pautar essas questões de segurança do trabalho, ok? Muito bem. E sobre o acidente do trabalho, então, continuando aqui, né, que é uma ocorrência imprevista, indesejada, como nós já falamos, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. O conceito prevencionista de acidente do trabalho. Acidentes do trabalho são os fatos que podem prejudicar, interromper uma atividade produtiva, um trabalho, trazendo ou não prejuízos humanos ou materiais. Aí nós temos os acidentes típicos, que são aqueles que ocorrem pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, tá? Nós temos as doenças profissionais,
são produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. E nós temos a doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, tá? Então, a doença profissional, ela é desencadeada de acordo com aquela função que a pessoa faz, aquela atividade que ela está desenvolvendo, e a doença do trabalho, ela diz respeito diretamente a condições que este trabalho está sendo desempenhado, ok? Então, isso também deve ser levado em consideração. E o acidente de trajeto. Então, nós temos o acidente de trajeto há algum tempo atrás, ele ficou alguns meses fora dessa questão trabalhista, né? Então, com aquela medida que o governo atual tomou com o verde e amarelo, né? A medida, a MP verde e amarelo, ele ficou um tempo, uma medida preliminar, né? Ele ficou um tempo não sendo considerado acidente do trabalho, ficou alguns meses não sendo considerado acidente do trabalho por conta dessa MP verde e amarelo que o atual governo decretou. Porém, as medidas provisórias, elas, quando são decretadas, elas entram em vigor, só que para elas continuarem em vigor, elas precisam passar pelo Congresso e pelo Senado. E no caso dessa medida provisória MP na época, ela caducou porque os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, não colocaram em pauta, e tem um tempo para se colocar em pauta. Não foi em pauta nem para ser analisado, nem para ser julgado, nem para passar para frente, então ela caducou. Com essa caducação da medida provisória, voltou como era antes a legislação. Tá? Então, hoje em dia, sim, é considerado acidente de trajeto como acidente do trabalho. Ou seja, claro, existe muita polêmica até em cima dessa questão, porque só é considerado acidente de trajeto quando o colaborador sai da sua casa e vai para o trabalho, se nesse percurso acontecer um acidente, seja um trabalhador indo a pé, com carro próprio, ou de bicicleta, ou com alguma condução da empresa, se neste percurso acontecer um acidente, é considerado acidente do trabalho. E na volta para casa, quando o trabalhador sai do trabalho e ele retorna para casa, se neste percurso acontece um acidente, ele é considerado acidente do trabalho. Porém, não pode ter desvio de percurso, e aí que está a polêmica. Então, quando o trabalhador sai do trabalho, ao invés dele ir para casa, ele dá uma volta e passa lá pelo mercado, vai na padaria, vai visitar um parente, para daí ele voltar para casa dele. Se neste momento que ele saiu desse percurso acontece o acidente, desclassifica como acidente de trajeto, tá? Mas é claro que é muito polêmico essa questão para você levantar se realmente esse colaborador ele teve esse desvio de percurso, né? Até ele chegar na casa ou até ele chegar no trabalho, ok? Então, mas sim, o acidente de trajeto é considerado como acidente atualmente, tá? E nós temos aí as doenças do trabalho. A doença do trabalho é definida legalmente como adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, ok? Muito bem, temos então também, né, para vocês cipeiros terem conhecimento, nós temos a chamada CAT. O que significa CAT? A CAT nada mais é do que a comunicação de acidente do trabalho, tá? Então, a comunicação de acidente do trabalho. Quando acontece um acidente dentro da empresa, a CAT ela deve ser aberta. A empresa de assessoria em segurança do trabalho ou ao SESMIT da empresa, se ela tiver o SESMIT próprio, e então é feita a abertura desta CAT, tá? Para se fazer a abertura desta CAT, é feita uma investigação do acidente, ou seja, para levantar o que realmente contribuiu
para que esse acidente ocorresse, né? E também é feito um plano de ação para que este acidente não venha mais a ocorrer, tá? Então, medidas, neste caso, são medidas corretivas. Dentro da segurança do trabalho, nós temos medidas preventivas, que são adotadas, que são medidas tomadas antes do acidente ocorrer, e nós temos medidas corretivas, ou seja, medidas que são adotadas depois que ocorre um acidente, para que este acidente não venha a acontecer mais futuramente, tá? Então, neste caso, quando ocorre um acidente, medidas corretivas são tomadas para que este acidente não venha a ocorrer futuramente o mesmo acidente, ok? Então, para isso é feito um plano de ação, onde essas medidas são levantadas, e esses planos de ações, eles devem ser elaborados de forma que tragam algo concreto com relação a esta ação a ser tomada, né? Não simplesmente algo filosófico de instrução. Vou fazer uma palestra apenas como o resto dos colaboradores para falar o acidente que aconteceu e que eles têm que tomar cuidado e ter atenção com relação a isso. Não, tá? O que de fato fez com que o acidente ocorresse foi uma falta de atenção do colaborador? Se realmente foi uma falta de atenção do colaborador, ok, tá? Nós temos aí dentro da segurança do trabalho 2 pontos que nós temos que analisar: atos inseguros e condições inseguras. O que é ato inseguro? É quando realmente houve um ato, uma ação do colaborador abaixo do padrão estipulado. Este padrão ele é estipulado pelas normas regulamentadoras, por políticas internas da empresa, e aí cada empresa pode ter a sua política interna. Então, quando existe um procedimento a ser seguido e este colaborador, através de uma ação, ele deixa de seguir este procedimento, ou seja, ele tem uma atitude abaixo do padrão, aí sim é considerado um ato inseguro. Por outro lado, nós temos condições inseguras, ou seja, quando o ambiente de trabalho não propicia de fato um ambiente seguro para aquele colaborador trabalhar, para aquele colaborador exercer a sua atividade. E por conta desta condição insegura, aí sim acontecer algum acidente. Só que é muito mais fácil para as empresas, quando acontece um acidente, simplesmente jogar a culpa no trabalhador. Não, foi um ato inseguro, foi uma ação do trabalhador indesejada, foi um erro dele, uma falta de atenção dele, ponto final. Por quê? Uma vez que você transmite a responsabilidade única e exclusivamente para o colaborador, a empresa se exime de fazer alguma melhoria, de fazer alguma avaliação mais real no seu ambiente de trabalho e qual é a condição de trabalho que ela está oferecendo aí para os seus trabalhadores, tá? Então, nós temos que fazer essa análise. Quando realmente é um ato inseguro, quando esse funcionário ele tem todas as condições para realizar e por uma falta de atenção ou por uma falta de cumprir um protocolo ou um procedimento da empresa, o acidente aconteceu, neste caso vale a pena realmente uma ação instrutiva através de um treinamento, levantando essas questões, tá? Mas nós temos que analisar para ver se realmente é só isso ou alguma outra medida tem que ser tomada, tá? O colaborador ele faz tal procedimento para fazer essa atividade, né? Para essa atividade. Será que se ele mudar esse procedimento não vai evitar que os acidentes ocorram? Então é isso que nós temos que analisar, tá? Também levantar essas questões e não apenas simplesmente fazer uma reunião com o pessoal, falando sobre o que ocorreu, fazendo uma reavaliação do procedimento simplesmente e falando para os colaboradores terem mais atenção. Não é simples assim. Uma análise mais completa deve ser realizada e este plano de ação, para ser realmente aceito e que venha a ser efetivo para que não cause outros acidentes semelhantes,
alguma coisa tem que acontecer, uma melhoria tem que acontecer e tem que ser levantado de fato o que ocorreu para que haja as correções necessárias, para que as correções necessárias sejam feitas. E agora sim, para a gente finalizar esta parte, como que então eu vou levantar os riscos no ambiente de trabalho, né? Quais são os riscos a serem levantados? Eu vou colocar aí para vocês uma tabela, né, mostrando os riscos que existem no ambiente de trabalho, tá? Quais são estes riscos? Hoje em dia, a segurança do trabalho ela se pauta em 5 riscos ambientais, tá? Então, os levantamentos para todos os programas realizados, para o mapa de risco. O que é o mapa de risco? O mapa de risco nada mais é do que uma representação gráfica sobre os riscos que existem naquele ambiente, através de círculos. Esses círculos eles têm as cores, né? Cada risco tem a sua cor padrão, e de acordo com a gravidade eu tenho um círculo pequeno, um médio, um maior, que vai representar essa gravidade dos acidentes que podem ocorrer, dos riscos que existem naquele ambiente de trabalho. E este mapa de risco ele pode ser feito com um croquis da empresa, com fotos aéreas ou simplesmente ilustrado ali numa tabela, tá? Com as devidas legendas e devidas orientações. Para quê? Quando uma pessoa adentrar aquele ambiente, se deparar com aquele ambiente, ela vai logo se deparar com aquele mapa de risco e ela vai estar ciente dos riscos que existem naquele setor e quais são os equipamentos de proteção individual que ela deve utilizar naquele setor, tá? Então o mapa de risco é para isso. Então, para tudo isso, dentro da segurança do trabalho, nós nos pautamos nesses 5 riscos ambientais. Então nós temos aí o risco químico, que ele é pautado pela cor vermelha, tá? Quais são aí os riscos químicos? O risco químico, eu tenho produtos químicos em geral, poeiras, névoas, fumos, ok? Então estes são os riscos químicos, né? Que está aí na tabela que eu vou deixar para vocês. Aí nós temos o risco físico, que a cor do risco físico é verde. Nós temos o que no risco físico? Ruído, vibração de membros superiores, vibração de corpo inteiro, radiações não ionizantes, considerada, por exemplo, a luz solar, radiações ionizantes, que são capazes de causar efeitos mais severos na saúde, tá? Que são os chamados ionizantes, como raio-x, raio gama, ok? Aí nós temos pressões anormais, tá? Nós temos umidade, calor, frio, tá? Então, todos esses riscos eles entram na cor verde, no risco físico. E essa questão de umidade não se dá simplesmente quando o colaborador, ele não é um conceito, por exemplo, quando o colaborador ele pega chuva. Não, tá? Isso é um outro risco chamado intempérie, ok? Que está lá em risco de acidentes. A gente já vai falar sobre isso. Então a umidade é quando realmente o trabalhador ele fica exposto a essa umidade durante a sua jornada de trabalho, tá? Aí sim é levantado este risco umidade. O frio não é simplesmente o dia que está frio. Nossa, como está frio hoje. Não, é quando este trabalhador, por conta da sua função, da sua atividade, ele fica exposto a um ambiente mais frio. Por exemplo, quando trabalha numa empresa de corte, num frigorífico, né? Numa empresa de corte de proteínas, por exemplo, né? Numa empresa de cortes de frango, aí o ambiente ele é mais refrigerado, com uma temperatura mais amena, para as condições sanitárias e tudo mais, e o colaborador tem que ficar exposto àquilo, aí sim é considerado que ele está exposto ao frio, e aí medidas têm que ser tomadas, jalecos, blusas térmicas, calças térmicas, enfim, alguma medida tem que ser tomada, tá? E o calor também, não é considerado, nossa, que como hoje está calor, não, é quando ele fica exposto por conta da sua função e atividade a um clima, uma temperatura mais elevada, por exemplo, quem trabalha perto de fornos, né, de
de fornos, enfim. Aí o ambiente ali ele é mais abafado, tem um clima mais, uma temperatura mais elevada. Então não tem a ver com o clima, tá? Do ambiente, tem a ver com a temperatura daquele ambiente, ok? Muito bem, aí nós temos o risco ergonômico, que é a cor amarela, tá? Não necessariamente eu estou falando na sequência dessa tabela que eu estou mostrando para vocês, mas aí nós temos o risco ergonômico na cor amarela. Sobre o que trata a ergonomia? A ergonomia nada mais é do que as condições de trabalho serem favoráveis ao homem, ou seja, ao trabalhador, tá? É o trabalho se adaptando ao homem, e não o homem se adaptando ao trabalho. Por exemplo, se eu tenho uma bancada e tem um colaborador que ele fica montando uma peça nessa bancada. Se essa bancada está muito baixa, não é o colaborador que tem que se adequar a esse trabalho e ficar arcado lá fazendo esse trabalho, trazendo uma sobrecarga na sua coluna. É esta bancada que deve ser elevada e ficar numa altura que o colaborador permaneça com a postura correta e ele consiga desempenhar ali o seu trabalho, tá? Então é a adaptação do trabalho ao homem, trata a ergonomia, ok? Esforço repetitivo, esforços manuais, carregamento de peso, postura inadequada, sentado por longo período, em pé por longo período, tudo isso traz a ergonomia, como vocês podem ver aí no quadro que eu estou passando para vocês. Outro risco, risco biológico. O risco biológico, que é a cor marrom, tá? Ele traz aspectos sobre a parte de protozoários, vírus e bactérias. Então, como o colaborador ele realmente está exposto a estes riscos, aí sim, por conta da sua função, por conta da sua atividade, aí sim é considerado como risco biológico. E por último, nós temos o risco de acidentes, que é representado pela cor azul, tá? Quais são os riscos acidentes? Estes riscos acidentes, antigamente, eles eram chamados de riscos mecânicos. E aí o nome mudou e passaram a ser chamados de riscos de acidentes. Estes riscos de acidentes envolvem todos os aspectos de acidentes que podem acontecer: projeção de material, queda de desnível, queda de objetos no trabalhador, cortes, perfurações, choque elétrico, ok? Questões relacionadas ao layout daquele local de trabalho, por exemplo, tudo bagunçado, fiação bagunçada, máquinas para todo lado, não tem uma ordem nessa questão de layout. Então tudo isso daí entra em riscos de acidentes. E também em risco de acidentes entra a questão de animais peçonhentos, tá? Alguns profissionais se confundem nesta parte e jogam este risco de animais peçonhentos lá em riscos biológicos, que fala sobre protozoários, vírus e bactérias, ok? Mas não, animais peçonhentos, eles entram em riscos de acidentes representados aí pela cor azul, certo? Então, riscos acidentes, ok? E estes são 5 riscos ambientais que nós nos pautamos para fazer uma análise daquele ambiente de trabalho, dos riscos que existem naquele ambiente de trabalho, e uma vez levantando estes riscos, nós partimos para uma ação, para neutralizá-los, ok? Muito bem, pessoal. Para a gente fechar, né, essa questão da CIPA-TR, se ficar alguma dúvida, se ficar alguma parte que vocês não entenderam, vocês vão receber a apostila também em relação a isso, tá? Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem nos contactar sem problema nenhum, e aí a gente vai trabalhando para tirar todas essas dúvidas, ok? Então essas são de fato as funções do cipeiro ou cipeiro designado dentro do ambiente de trabalho,
ok? Lembrando que as NRs que pautam sobre estes assuntos são a NR5 e a NR31. A NR31 ela fala especificamente sobre trabalho rural, tá? Então ela está passando aí passou por uma pequena mudança há algum tempo e agora ela está passando por uma nova mudança, mas ainda nós não temos nada oficial, nenhum texto oficial sobre essas mudanças, mas mudanças já estão ocorrendo na NR31 que logo serão aí decretadas, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima e um grande abraço, até mais!